E aí, pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso cronograma da Dentística 1. Se vocês observarem no nosso cronograma, ele teve um crescente, né? A gente começou fazendo as aulas, a ordem de forma didática mesmo, que seriam para vocês conhecerem primeiro os instrumentais, depois vocês conhecem as formas dos preparos. E aí a gente passou para proteger a complexo dentinho pulpar e agora a gente vai entrar na restauração propriamente dita. Tá joia? Então hoje a gente vai começar a falar sobre o material amálgama, sobre as restaurações amálgama, dentro daquelas classificações que vocês viram lá. Classe 1, classe 2. Então, nesse período, a gente fala exclusivamente sobre amálgama, tá joia? Então, vamos começar, então, a falar sobre o amálgama, então. Aí vocês podem me perguntar assim, professora, por que a gente vai aprender sobre o amálgama se hoje nenhum paciente quer fazer amálgama? A gente primeiro tem que entender que a gente está inserido num contexto de um país, Brasil. O que acontece? Ainda no sistema do SUS, ele ainda é amplamente usado. A gente não sabe para onde vocês vão. Nós vamos ver resina de formas exaustivas, podem ficar tranquilos. O que vocês vão ver de amálgama aqui não vai atrapalhar no cronograma de vocês para poder conhecer as resinas a fundo. Mas nós vamos dar uma pincelada no amálgama por causa do baixo custo dele. O custo-benefício dele é muito bom. Ele é um material simples de trabalhar, ele é um material barato e, como que a gente diz também, resistente. Ele é um material bem resistente. Então, ele ainda é muito usado ainda nos postos de saúde. Vocês não vão vê-lo no consultório particular, não. Muito difícil. Eu acho que mais se vocês pegarem um paciente mais velho, que tem resistência à mudança, que uma restauração quebrou, aí ele pode até falar assim, põe na mesma. Mas talvez seu consultório você nem vai ter. E outra coisa que a gente também precisa saber do amálgama para você remover ele. Você vai remover o amálgama. Então, o amálgama hoje, com o avanço das resinas, da adesividade e da busca da estética, ele está deixando de ser usado mesmo. E tem um outro fator também, que é o fator ambiental. O amálgama, na sua composição, nós vamos ver aqui, ele tem mercúrio. O mercúrio ele é tóxico. E a toxicidade dele, para nós e para o paciente, a gente não precisa preocupar se a gente trabalhar de forma correta. Que a gente vai mostrar aqui para vocês. Mas o problema todo é o meio ambiente por causa do descarte. O dentista, o auxiliar, às vezes, não tem o cuidado de descartar o amálgama da forma correta. Então, ele vai para o leito dos rios, contamina as nossas águas, os nossos peixes. Então, países de primeiro mundo mesmo, muitos, a Suíça mesmo, a Suécia, acho que a Suécia, se eu não estou enganada, já não usa amálgama mais há muitos anos, não é nem por questões estéticas, não. É por questões mesmo ambientais, tá bom? Então, o amálgama, como vocês veem nessa foto aqui, do lado esquerdo, vocês podem observar que são cavidades pequenas e que foram removidas e colocado amálgama. Hoje a gente não faria isso mais, porque o amálgama, vocês aprenderam lá no preparo que ele precisa da cavidade para ele ficar lá dentro. Ele precisa de retenção, senão ele solta. Então, isso aqui seriam preparos que a gente faria bem modernos, bem conservadores para colocar resina. A gente não precisaria ter ampliado toda a oclusão, todos os sulcos. Então, hoje a gente teria opção tanto estética como mais conservadora de preservação do dente, colocar a resina, tá bom? Vamos falar um pouquinho da história do amálgama, só para vocês entenderem como que o amálgama surgiu. O amálgama, ele começou, na verdade, alguns artigos nos falam, ele começou a surgir lá na China, foi usado pelos chineses no século VII. O
Os chineses, eles fizeram uma pasta de prata e eles preenchiam os dentes deteriorados, tampavam aqueles buracos lá. Foi uma forma que eles usaram. No século XIX, ele começou a ser usado lá na Inglaterra. Só que o que aconteceu? Na Inglaterra e na França ele começou a ser usado. Só que as pessoas não sabiam ainda mexer muito com ele. Como que eu falo? Não conseguiram chegar ainda numa fórmula ideal de uso. Então ele estava contaminando muito a equipe de trabalho por causa do mercúrio. E outra coisa, o amálgama ele expande. Quando ele expandia, porque eles não colocavam, ainda a fórmula não estava na proporção correta, estava fraturando os dentes, estava dando muita sensibilidade depois que colocava. Então, devido a ele ter contaminado muitas pessoas e essa expansão dele, ele foi tirado. Todo mundo começou a não querer usar, ter medo do amálgama, achar que ele não era um material bacana. E aí prevaleceu o ouro, que era o que tinha de melhor na época, só que caro demais. O custo do ouro era muito caro. Então não era todo mundo que tinha acesso a ele. Só que Black começou a melhorar essas ligas de prata e as coisas foram avançando, até que em 1826 teve um dentista norte-americano que descobriu que se colocasse cobre no amálgama, ele melhoraria essas propriedades dele de expansão, que seria uma propriedade indesejável, que estava levando à fratura dos dentes, né, e a dor. Fratura, dor e perda, né, porque se fraturava, acabava perdendo. Até que chegou no... Deixa eu olhar a data certinha aqui para falar para vocês. Em 1895, esses irmãos aqui, ó, chegaram numa proporção de 12% de amálgama na liga, de 12% de cobre, desculpa, na liga de amálgama. E aí ele chegou na sua fórmula, que é a fórmula que a gente usa até hoje. As mudanças que tiveram, vocês vão ver a forma de apresentação, a forma da gente trabalhar ele. Hoje a gente não manipula ele mais manualmente, porque isso já reduz a contaminação, mas a fórmula ficou essa mesmo, inserindo o cobre, deixando ele com alto teor de cobre, diminuiu assim muito as propriedades indesejáveis do ramal. O que é um amálgama? Vamos entender o que tem lá dentro. Ele é uma mistura, ele é uma liga, em que o líquido dele é o mercúrio, o único líquido que ele tem é o mercúrio, e tem os compostos de metais, que são pozinhos misturados, que a gente chama essa mistura desses pós limalha, que a principal composição é o prata, quantidade maior de prata, mas temos estanho, temos cobre, temos zinco. E aí, quando você mistura ela, quando você trabalha essa amálgama, que chama um processo de amalgamação, que ela tem que ser muito bem misturada, ela se transforma numa liga endurecida, prateada, que a gente dá o nome de amálgama. Então, é uma mistura de metais, de pozinhos, com um líquido mercúrio. Joia? Quais propriedades que o amálgama tem? Temos propriedades boas e propriedades ruins, tá bom? Ele tem a característica de sofrer uma expansão tardia. O que é isso? Depois que ele é colocado no dente, se ele não foi colocado nas proporções corretas de mercúrio e limalha, ele pode expandir depois de alguns dias. E isso faz com que o quê? Com que ele frature o dente, porque você pensa bem, ele está dentro de uma cavidade, numa caixinha. Expande, ele cresce. Ele vai comprimir, ele vai apertar essas paredes. Se ele apertar e for paredes que ficaram finas, porque a cara era grande, teve que remover e as paredes não ficaram tão resistentes, trinca essas paredes e elas quebram, levando também a dor, a sensibilidade. Ou outra coisa, se a proporção não foi correta, então ele sofre alterações dimensionais, de expansão ou de contração. Ele pode contrair, ou seja, diminuir o seu volume. E isso é horrível, ó. Olha essa restauração aqui, ó. Eu perco meu vedamento marginal. Isso aqui, gente, é um elo fraco da nossa restauração. Esse lugar aqui, ele tem que ficar bem vedado. Porque pensa bem, isso aqui é uma reentrância muito pequenininha, uma fenda muito pequena, que a gente até dá o nome de gap.
O paciente alimenta, tritura o alimento. Mesmo se for um alimento duro, vai triturar, ele vai ficar em pequenas partículas, um alimento pastoso, líquido, muito mais fácil de aderir a isso aqui. Ele não vai conseguir eliminar esses resíduos que ficaram aqui, ó, com a escovação, por mais caprichoso que ele seja, porque o alimento vai entrar dentro dessa reentrância. Então, essa contração, provocando esse descolamento da restauração aqui, vai causar microinfiltrações que vai levar o quê? A uma recidiva de cárie, tá bom? Então, é uma coisa ruim. Isso aqui hoje, gente, essas expansões e contrações, como elas têm a ver com a proporção, a gente consegue minimizar bem, porque vocês já compram hoje as cápsulas com as proporções corretas. O fabricante já te manda a proporção correta de mercúrio e a proporção correta de limália. Então, para evitar isso aqui, ó, vocês vão ver que hoje a gente não precisa preocupar com as proporções, não somos nós que medimos. Quando era a época da balança, aí sim. O que cabe a nós agora é condensá-las, brunir, esculpir da forma correta para que fique bem vedado aqui. Tá bom? Porque aí a gente já conseguiu eliminar um fator através da proporção vindo correta dentro da cápsulazinha. O amálgama também ele sofre uma corrosão. De um certo ponto isso é bom, porque ele se torna um autosselante. Ele vai selar hermeticamente o dente. Só que ele mancha o meu dente. Ele mancha o meu dente e isso quando eu resolvo trocar, está muitos anos ali, mais de 10, 15 anos, às vezes eu ponho a resina e parece que eu coloquei uma resina com cárie no fundo. A resina fica acinzentada, porque ele sofreu essa corrosão e ele foi, manchou meu dente, tá bom? Uma outra desvantagem da corrosão é porque quando ele corrói, às vezes ele fica o quê? Ele fica suscetível aos fluidos da saliva e ele vai o quê? Se descolar também daqui e vai causar as microinfiltrações também. Então, tem essas duas desvantagens da corrosão dele. E a toxicidade, que é o que a gente mais fala sobre a amálgama hoje. O profissional e a sua equipe usando os EPIs adequados, usando as medidas de segurança, ele está protegido, né? E se ele descartar o amálgama da forma correta, ele vai estar protegendo o ambiente. Mas a toxicidade existe, sim. Então, por causa da composição dele, tem o mercúrio. Então, o que a gente faz para se proteger? Olha aqui os pontos. Os dentistas e auxiliares estão expostos diariamente ao risco de intoxicação do mercúrio, sendo ele o maior pela inalação. Então, não é o contato do mercúrio lá naquela cavidadezinha que vai ser tóxica, não. É eu inalar. Então, tem alguns procedimentos de segurança na hora que eu estou manipulando para me proteger dessa inalação desse mercúrio. Primeiro, usar os paramentos de biossegurança. Vocês vão ver que lá no laboratório, para começar, pelo laboratório que vocês começam, a gente não vai deixar ninguém sem gorro, ninguém sem máscara, ninguém sem luva, ninguém sem óculos, ninguém sem avental. Nós vamos nos paramentar, nos proteger da forma correta. Os vidros de mercúrio, se você antes tinha ele para fazer a proporção, o certo era ele vir em frascos inquebráveis e bem vedados, porque ele é volátil. E se a maior contaminação é por inalação, então esses vidros têm que estar o máximo possível protegidos para que a gente não inale. Hoje a gente não tem esse problema mais, porque a gente compra a cápsula. Ela vem fechadinha, não tem que ficar fazendo a proporção, né? Na hora que eu estiver trabalhando com esse meu material, eu tenho que trabalhar em uma superfície fácil limpeza, uma superfície lisa, uma superfície se ele entornar, se ele derramar, não tenha reentrâncias para ele ficar grudado, ou seja escuro e eu não consiga visualizar para limpar. Ao colocar ela no amalgamador, o amalgamador vai vibrar. Essa cápsula tem que estar bem vedada para que ela não abra, porque se ela abrir, vai contaminar. Restos de amálgama, sobrou a proporção que eu fiz, foi maior do que o que eu precisei, eu não vou descartar no lixo, não vou descartar dentro da pia, nem dentro do vaso da descarga. Eu vou ter vidros com água, com tampa, e eu vou
jogar os restos dentro desse recipiente, para depois fazer o descarte no lixo apropriado para isso, que são aquelas empresas que passam coletando materiais, né, contaminados no nosso consultório. E a amálgama vai junto nesse vidrinho separado para ser descartada da forma correta, tá bom? Gente, quando tá trabalhando com amálgama, não é bom ter carpete perto, tapete, porque caso acontecer de entornar. E o ambiente tem que estar bem ventilado, porque já que o mercúrio é volátil, para que ele possa sair, não fique ele preso dentro de um lugar com ar-condicionado, janelas e portas fechadas e eu respirando aqui. Aqui que é um fato muito importante, que é o que vocês vão mais fazer, remover a amálgama. Ao remover a amálgama, eu trabalho com uma rotação que aquece, ela gira, aquece e vai tirar aquele material. Se esse material é volátil, quando ele aquece, ele vai volatilizar. Então, não posso respirar ele. Então, tem que estar com máscara e eu tenho que usar bastante água na hora de remover, porque aí eu elimino esse aquecimento e essa volatização. Estou protegido. Só remover a mão com muita água. E antes, gente, assim, hoje, como os consultórios não estão usando mais amálgama, tem um medidor. Você mede o nível do amálgama no ambiente, no ar. Tá? Se alguém trabalhar muito nisso no serviço público, pode solicitar esses medidores à vigilância sanitária para poder ver como que está o ambiente. O exame do dentista é feito através do cabelo. O laboratório colhe o seu cabelo e olha se o nível de contaminação está alto. Hoje a gente quase não trabalha, não tem esse risco. Então, cuidado na hora de remover esse amálgama usando bastante água. Esse slide aqui eu deixei para vocês, porque às vezes vocês vão ouvir falar sobre tatuagem do amálgama. Olha esse slide aqui, ó. Vendo uma manchinha meio acinzentada, azulada aqui nessa gengiva? O que é isso, professor? Isso aqui é porque o amálgama é tóxico, né? A prova disso, ela manchou o paciente. Aí o paciente acha que isso aqui vai virar um câncer, aí dá aquele auê. Gente, isso aqui é uma iatrogenia. Eu não sei se você sabe o que é iatrogenia, então eu vou explicar para vocês. Iatrogenia é uma atitude incorreta do profissional durante um procedimento, uma atitude, às vezes, ele ficou displicente, ele não teve o cuidado adequado durante o procedimento e ele gerou uma causa, ele gerou uma falha que não era esperada, que não era programada. Então, esse ato acontece durante o seu momento de trabalho, durante o seu período lá clínico. Então, ele gerou uma iatrogenia. Isso aqui é uma amálgama, uma porção de amálgama que ficou presa dentro desse tecido aqui, mole. Como que isso pode acontecer? De várias formas. Vai fazer uma extração de um dente que tem amálgama, às vezes o dente está muito quebrado, na hora que você vai luxar esse dente para remover ele do alvéolo, um pedaço de amálgama quebra, porque seu fósforo, sua alavanca está ali e o dente já estava bem estragado, bem danificado, por isso que está extraindo, cai dentro do alvéolo e você não faz a limpeza correta daquele alvéolo, não aspira, não lava bem para depois suturar e sutura lá dentro uma porção de amálgama. Organizar, a gente não expulsa tudo que não é dele? Então ele vai uma hora dar um jeito de tirar, ele vai aparecer aqui porque é algo que não pertencia ao corpo. Ou então, por exemplo, acontece muito falha e iatrogenias na hora de condensar o amálgama na classe 2. É um compartimento pequeno, fundo, que está entre duas paredes, na proximal. O dentista, às vezes, não está com a parede gengival adequada, de espessura, ou condensa com muita força, com muito vigor. Esse condensador passa reto e joga a amálgama dentro do sulco. E aí, depois, esse amálgama vai surgir no tecido mole do paciente. Isso dá algum problema? Isso causa alguma toxicidade, algum câncer? Não causa nenhum problema para o paciente, nenhum. Sabe qual que é o problema desse aqui? Estético. Se ele vem e surge aqui, ó, nessa área anterior, o paciente vai sorrir. Às vezes ele fica incomodado com isso, ele quer remover. Ou às vezes psicológico. O paciente coloca na cabeça que aquilo ali é um câncer, que aquilo ali vai dar um problema para ele. Então, para resolver esse problema psicológico, para ele não ficar pensando que vai ter algum problema, resolve isso
removendo. Geralmente pode ser um periodontista ou você, se tiver habilidade, através de debridação. Você vai fazer uma incisão aqui, vai raspar isso e a gengiva cicatriza depois, tá bom? Às vezes não precisa nem de sutura. Então, remove para que o paciente não fique preocupado com isso. Então, essa é a famosa tatuagem do amálgama. Então, ela só acontece em casos de iatrogenia, tá bom? Aqui tá falando, ó, a quantidade de mercúrio liberada de restaurações de amálgama presentes na boca e nos órgãos humanos é muito pequena para produzir qualquer efeito nocivo. Então, essa quantidade é pequena demais, são porções muito pequenininhas. Para o paciente, não vai causar nenhum efeito nocivo, não. O profissional e a sua equipe, às vezes, contaminava por manuseá-lo de forma incorreta. E o meio ambiente contaminava pelo descarte incorreto. Então, estou mostrando para vocês que isso aqui não é nenhum problema, não é nenhuma contaminação. Por isso que eu coloquei a figura da tatuagem. Foi uma falha na técnica que fez surgir isso aí. Vantagens e desvantagens. Gente, todo material tem vantagem e desvantagem. O amálgama, ele está aí há séculos sendo usado. Então, vantagem ele tem que ter. Infelizmente, a principal desvantagem dele é a contaminação do ambiente, a estética mas ele tem o quê? Um custo-benefício muito bom. Ele é barato para se usar. Então, num país como o nosso, que às vezes a pessoa não tem acesso à odontologia, apesar que hoje as resinas estão cada vez ficando mais acessíveis os preços. Mas às vezes no sistema público é melhor a pessoa fazer um amálgama do que perder aquele dente. Então ele faz um amálgama, quando ele tiver condições, ele vai particular e troca. Então o custo-benefício dele é muito bom. A técnica dele é muito simples, o que faz ele se tornar ainda mais barato. A resina não pode ter contaminação com saliva, não pode ter contaminação com água. Aí vem o custo do isolamento absoluto, ou mesmo do relativo. O amálgama, além de ser uma técnica mais fácil de fazer, ela aceita essa contaminação. Não que deva, a gente deve proteger sim, mas se ocorrer dele se contaminar, eu não perco essa restauração, como é o caso na resina. Não interfere na minha qualidade final. Outra coisa também, gente, do amálgama. Paciente que não tem higiene muito boa, às vezes os pacientes do PAOP, vocês vão ver que às vezes os dentes posteriores, você é um paciente especial, com dificuldade de higienizar, ou dificuldades motoras mesmo. Às vezes a família opta por fazer o amálgama porque ele resiste melhor ao ataque da placa bacteriana. Ele te dá um tempo maior para higienizar. Então ele tem essa opção também. Resistência, ele tem uma boa resistência mecânica. O amálgama, ele aguenta a trituração dos alimentos para ele desgastar menos, tá bom? Então ele dura mais na boca. A desvantagem é o que eu já falei. Primeiro, a toxicidade, principalmente em relação ao ambiente, vamos deixar claro isso. Ele não ser adesivo é uma desvantagem muito grande, porque eu tenho que fazer o quê? Preparos grandes. Então, hoje, o que a gente quer preservar ao máximo é o quê? A estrutura sadia do dente. Como eu tenho que fazer retenções, como eu tenho que fazer preparos mais profundos, faz com que eu desgaste mais de estrutura sadia. Então, eu vou optar pela resina para eu ser mais conservadora, né? E a limitação estética dele, que é o principal. Ninguém está querendo hoje amálgama por causa da sua limitação estética. E como também ele sofre o processo de oxidação, com o tempo ele vai manchar o dente. E a pessoa não quer também, porque quando vai trocar por resina, fica aquele dente acinzentado. Então, são essas vantagens e desvantagens que eu vejo que a gente vê no amálgama. E aí, vou fazer minha restauração. Qual que é o protocolo que eu vou seguir? Primeira coisa que eu tenho que fazer é triturar o meu amálgama, homogeneizar aquela massa. Aquilo que veio de pó do limalha, aquilo que veio o mercúrio, eu tenho que juntar os dois e fazer uma massa única. Depois eu vou condensar ele na minha cavidade, depois eu vou fazer uma pré-brunidura, depois eu vou fazer a minha escultura, que é devolver forma àquele dente. Eu não vou fazer a operação tapa-buraco. Eu vou lembrar que dente tem vertente, tem sulco, tem fosseta. Depois eu vou brunir, para dar um certo brilho e um certo selamento ali naquela margem, fazer o meu acabamento e polimento. Então, vamos ver um por um aqui.
Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Não, era isso. Aqui eu estou mostrando para vocês mais a título de curiosidade. Isso aqui vai fazer parte do nosso museu na Univale. A professora Cotita está providenciando o Museu de Odontologia. Vai ficar top demais. Para vocês conhecerem. Antigamente a gente tinha uma balança Crandall, em que era manual que eu media, proporcionalmente o meu mercúrio e a minha limalha. Depois vieram os amalgamadores mecânicos, primeiro foram os volumétricos e hoje a gente chegou nos de cápsulas. Então, trituração manual hoje não existe mais, graças a Deus, porque isso era o que mais nos contaminava, o que mais fazia acidente, o que mais nos fazia inalar ele. Hoje a trituração é toda mecânica. Então, antigamente era assim, olha, gente. Vinha o pozinho, tá vendo? Um vidro, que é a limalha, e aqui vinha o mercúrio. Observem que é um frasco de plástico, para aquilo que eu falei para vocês, para evitar acidente, bem vedadinho, sempre guardar. E tinha essa balancinha aqui, em que eu colocava a minha proporção de limalha, media, depois eu colocava a minha proporção de mercúrio, media. Eu ia misturar esses dois e transformar num resultado final, que era uma massa homogênea. Então, olha aqui como é que era, olha. Aqui tá medindo o mercúrio, tudo na mesma balança, mas media um de cada vez. Depois media limalha, o pó, e eu colocava dentro disso aqui, que parece um socador de alho, ó, chama grau e pistilo. E eu tinha que amalgamar, misturar isso com rotações rápidas e vigorosas para que ele transformasse numa massa homogênea, que ele pudesse agrupar o mercúrio com a limalha e transformar numa massa só. Então, isso era muito complicado de fazer, né? Então, o nível de contaminação aqui caía da mão, sujava o consultório, na hora de medir, olha aqui, um monte de pozinho aqui em cima, ó, era fácil de contaminar mesmo o ambiente. Aí depois passou para esses aparelhos aqui, ó, esse da direita. Aqui em cima ele tem uma tampa que você abre, tem dois compartimentos. Um compartimento maior que você coloca a limalha, o pó, e um menor que você colocava o mercúrio. Aqui esse botão aqui, ó, você girava ele quantas porções você queria. Toda vez que você girava ele, abria uma portinha lá dentro e jogava aqui dentro, ó. Que era uma porção de amálgama ou duas, se a cavidade era grande, você girava 2, 3 vezes. E aí você acionava um botãozinho, isso aqui marcava o tempo em que ele ficava girando, e o amálgama saía aqui. Aqui, o que que acontece? Desculpa, se a calibragem do seu aparelho não tivesse correta, essas portinhas lá dentro podiam abrir mais ou menos e o seu amálgama não sair na proporção correta de mercúrio e limalha, então podia interferir nas propriedades finais. Então, o melhor foi esse que surgiu agora, que é o que vocês vão usar lá na clínica, lá no laboratório, é o que vocês vão ver nos postos de saúde, que são as cápsulas que vocês compram. A gente adapta elas aqui nessa pinça, coloco o tempo que eu quero de segundos, aperto o start e ele balança quando eu abro, tá? Certinho a minha proporção. Então, é assim, ó, ela vem essa cápsula. Lá dentro tem um lacre que está separando o mercúrio do amálgama. Eu só quero que eles entrem em contato quando eu for misturá-los para poder usar, não é? Então, o que que acontece? Geralmente esse pino aqui, ó, olha que esse pino aqui, dá para vocês verem direitinho? Ele está afastado da cápsula. Quando eu vou colocar na amálgama, eu apertando ele, eu rompo o lacre para os dois materiais terem contato e serem misturados de forma homogênea. As cápsulas amarelas, geralmente, elas são giradas. Isso aí, lá no laboratório, a gente vê o tipo de cápsula de cada um e a gente mostra para vocês. Se na hora que eu abri a minha cápsula, depois que ela amalgamou, depois que ela foi lá no triturador e saiu pó, um pouquinho de mistura homogênea e no meio um mercúrio, deu certo? Não, deu errado. Isso aqui eu vou descartar no meu vidro para descarte correto de amálgama. Ela tem que sair uma bolinha homogênea, tá? Isso aqui deu algum problema na trituração, isso aqui não deu certo o produto final. Ela tem que ficar uma bolinha lisa e homogênea. Feito isso, triturei, vou passar para condensar.
tá bom? O que é condensar? Condensar é comprimir o amálgama dentro da cavidade, é apertar mesmo, tá? É socar ele lá dentro, com movimentos contínuos e com uma certa pressão, para que o quê? Para que ele vai aderir lá nos meus ângulos e nas minhas paredes internas, para que fique tudo bem acomodadinho. Vocês têm 3 condensadores de tamanhos diferentes que a gente vai usar para fazer isso. Uma pré-brunidura, eu vou fazer com os meus brunidores, é um ato de compactar o amálgama após a condensação, fazendo apenas uma lisura superficial. Para quê? Para facilitar a minha escultura. Esses são os condensadores que vocês têm, os tipo Art, o número 1, 2 e 3. Tem um tamanho pequeno, o médio e o grande. Esse é o porta-amálgama, é ele que vocês usam para levar o amálgama dentro da cavidade. Esse é um porta-amálgama metálico. Esse aqui é um porta-amálgama de plástico, que é o que a maioria tem. Esse amálgama, gente, depois que eu tiro ele da cápsula, mais ou menos 3 minutos e meio é o tempo que eu tenho de trabalho, tá? Depois ele começa a endurecer, ele começa a ficar seco. Então eu não consigo mais condensar ele, eu tenho que descartar. Caso eu demore, eu tenho que fazer outra porção. Então aqui, ó, levou pequenas porções e começa a condensar com os condensadores. Isso aqui é uma classe 1 simples, ó, que tá fazendo. Vai condensando, primeiro em direção a pulpar, depois eu inclino o meu condensador em direção às minhas paredes circundantes, para que aconteça aquele vedamento que eu falei para vocês, ó, na margem, no ângulo cavo superficial, para que ele fique bem coladinho aqui. Outra coisa, esses condensadores têm uma ordem correta de uso. Eu começo do menor para o maior. Aqui tá condensando. E aí eu vou começar a fazer a escultura do amálgama. E vocês vão ouvir assim. Qual que é a hora certa de esculpir o meu amálgama? Na hora que eu ouvir o grito do amálgama. O que é isso? É uma certa resistência que ele me dá. Sabe aquela unha que passava nos quadros? Aquele barulho irritante? É tipo isso que acontece. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, pega uma manteiga que está aqui em Valadares, no verão de 45 graus, que ficou fora da geladeira durante o dia, e pega uma que estava dentro do congelador. Se você passar uma espátula sobre a que ficou fora da geladeira no calor de Valadares, quando você passar essa espátula, você vai arrastar essa manteiga, não vai? Não vai vir uma quantidade grande? A que você tirou do congelador, para que você possa trazer alguma quantidade de manteiga na espátula, você tem que fazer uma força, aplicar uma certa pressãozinha, porque você vai encontrar resistência, porque ela tá dura. Então, o amálgama é desse jeito, é essa manteiga dura no congelador. Na hora que você encostar o seu Hollenbeck 3S, que é aquele que vocês usaram nas aulas da Tânia e da Rosália para esculpir, é o mesmo instrumental. E se ele vier arrastando muito a amálgama, ele tá mole, ele não tá no ponto do grito. Mas se você colocar e ouvir um barulhinho, e você vê que você tem que pôr um pouco de pressão para você desenhar as vertentes internas, fazer a anatomia das cúspides, de sulco é que tá na hora de esculpir esse amálgama. Por isso que a gente fala o grito do amálgama. Então, você lembra sempre da manteiga que tá no congelador, tá bom? Então, fez sua escultura, ó, sulcos centrais, sulcos secundários, fossetas, evidenciou bem as vertentes internas. Você vai partir para a brunidura, com os brunidores próprios, para dar, começa a surgir o quê? Um brilho no amálgama. Tem esse pequenininho também, é uma bolinha, que vai dar brilho também. E aí, depois disso, nós vamos fazer acabamento e polimento, que é uma outra aula que vocês vão ter sobre isso, que é só feita após 24 a 48 horas, o ideal 48 horas, tá bom? Acabamento a gente faz nesse momento apenas um acabamento emergencial. Vamos ver um outro caso aqui, ó, esse é de laboratório, esse aqui é dente de manequim. Sempre você vai levar no porta-amálgama, gente, pequenas porções. Pensa comigo, você coloca uma porção alta, ela vai te dar mais trabalho para você condensar. Você quer o risco da superfície ficar condensada
e aquela parte que está lá embaixo não ficou condensada corretamente. Então, eu não quero correr esse risco. Eu quero que o meu amálgama fique todo condensado de forma homogênea. Então, eu coloco uma pequena porção, condenso, depois eu levo mais uma outra pequena porção e vou condensando. Então, sempre levando pequenas porções com condensador. Eu não vou querer ganhar tempo, encher minha cavidade toda e colocar aquele amálgama condensado, porque a parte de baixo não vai ficar condensada correta e ele vai soltar. Ele não vai ficar na cavidade. Tá? Vocês têm que lembrar que a amálgama não tem adesividade. Eu preciso de condensar para que ele se fixe ali nas minhas retenções adicionais que eu fiz, meus ângulos internos, para que ele não solte. Então, aí eu começo, ó, o que eu falei para vocês, ó, do condensador de menor diâmetro, eu começo com ele. Eu começo perpendicularmente, para acomodar ele lá na minha parede de fundo e nos meus ângulos internos. À medida que eu vou enchendo a minha cavidade, eu começo a condensar ele com um condensador maior e apertando em direção ao meu ângulo cavo superficial, para que ele fique coladinho aqui, ó, selado, bonitinho, ó. Uma escultura correta, gente, ela tem que devolver ao dente o que ele perdeu. Então, nós não estamos aqui tampando buraco, não. Nós não vamos fazer dentes planos. A oclusão do dente não é plana. Ela tem anatomia, ela tem reentrâncias, ela tem elevações, ela tem depressões, ela tem sulco. Então, nós vamos devolver isso e lembrar que eu vou só iniciar quando eu ouvir o grito da amálgama. A restauração deve ficar restrita ao bordo. Ou seja, tem que ficar bem seladinha aqui, ó, não tem que dar degrau, não, porque vai aderir alimento, vai dar microfiltração ou vai fraturar. O paciente vai morder e vai quebrar. Então, ela tem que ficar. Eu não preciso de amálgama aqui na superfície lisa, eu não tinha cárie aqui, então ela vai morrer aqui, ó. Aonde está o meu ângulo superficial, ela acaba, tá? O Hollenbeck 3S é ótimo para fazer oclusão, para desenhar os meus sulcos e as minhas fossetas. Depois eu vou brunir, para eu ter lisura e brilho. Por que eu quero lisura? É só para fazer um amálgama bonito? Esse trem não fica bonito, professora. Não, não é não, gente. É porque para não aderir alimento. Se a superfície fica lisa, o alimento desliza. Eu não quero alimento aderido aqui. Eu quero que a pessoa higienize, o alimento vai embora. Alimento é o quê? Ele é substrato para bactéria. Então, eu não quero, tá? E aqui, gente, uma dica importante. Essa brunidura, ela tem que ser feita num sentido único. Eu não vou ficar para lá e para cá com esse brunidor, não, que eu vou arranhar a minha restauração toda. Eu vou remover a escultura que eu acabei de fazer. Então, ela parte o quê? Do centro para a extremidade, por dois motivos. Para que ela tenha um sentido único e vá surgindo o brilho e não arranhando, e para que eu traga todo esse material para acoplar e para vedar a minha margem. Concordam comigo que se eu trouxer de fora para dentro, eu vou estar descolando, tirando material daqui? Quando eu trago de dentro, do centro para fora, eu estou fazendo um selamento aqui na minha margem. Nesse momento, eu vou usar o brunidor 29, 33, os que vocês tiverem, ou o Hollenbeck número 6, tá bom? O que adequar ao tamanho lá da minha cavidade. E aí, depois disso, eu vou fazer o quê? O meu acabamento, o meu polimento. Acabamento, gente, tá vendo umas marquinhas de carbono aqui, ó? Vocês vão aprender isso em oclusão. É para tirar excesso de restauração. Como a amálgama endurece, às vezes, enquanto eu estou esculpindo, não dá tempo de eu esculpir e tirar os excessos a tempo, ele endurece em alguns lugares, que vai ficar alto quando o paciente conferir, eu tenho que remover aquilo no momento. Eu não vou deixar o paciente ir embora com restauração alta. Mas polir, para refinar, para dar brilho, eu só vou fazer 24 a 48 horas depois. Tá joia? Então, um acabamento emergencial para fazer aquela conferida de oclusão. Tá alto? Não. Tá tranquilo, tá tudo normal. Se ele falar que tá estranho, não tá legal. Se tá estranho, não tá bom. Eu vou colocar carbono e ver se vai bater em algum pontinho dentro do amálgama. Aqui não tava alto, ó. Bateu nos pontos de oclusão normal do paciente. Mas se manchar o amálgama lá dentro, tem que remover, que excesso está incomodando o paciente. Bom, acabamento, polimento, isso aqui é uma outra aula que a gente vai ter. Então, por enquanto, é isso. Então, hoje a gente viu restaurações, vocês conheceram o material amálgama, conheceram como trabalhar, como manusear e como fazer uma classe 1.
como trabalhar com porta-amálgama, condensadores, brunidores e esculpidores. Tá joia? A gente vai continuar esse conteúdo na próxima aula, falando aí das classes 2. Joia? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Qualquer coisa que precisarem, qualquer dúvida em relação à aula, podem me mandar mensagem que a gente continua conversando sobre o assunto, tá bom? Um beijão, Deus abençoe vocês.